Voltamos à entrevista com o presidente do Sindimadeiras, Luiz Toniato, que também é diretor da Findes. Toniato, você falava no bloco anterior dos entraves que a indústria hoje tem no Brasil, com ênfase na questão da burocracia, na questão trabalhista, e a questão tributária. Você acha que está bem equacionada hoje? Não, infelizmente não, né? Eu havia citado aquelas 2.660 horas que, de modo geral, em média, as empresas brasileiras gastam para dar conta de atender o fisco, né? E toda a estrutura que tem envolvido nisso, estrutura fiscal, estrutura contábil, de apropriação de preenchimento de documentos, formulários, é um verdadeiro inferno astral isso. Quer dizer, nós precisamos urgentemente de uma simplificação tributária. Né? O empresário sabe que tem que pagar imposto, o empresário sério sabe que tem que pagar imposto, mas ele quer fazer isso de uma forma em que ele não tira a energia do negócio dele, da atividade dele e fica colocando energia em outras coisas. Sim, tá certo? O governo deveria enxergar o alvo dele, né? Não é o core business dele. Sim. Ele está tirando a energia do lugar certo e colocando no lugar errado. Sabe? O governo deveria ter isso como uma meta clara, quer dizer, seja lá quem for que ganhe a eleição a nível federal e estadual, quer dizer, isso tem que ser um elemento de pauta importante. A sociedade brasileira demanda isso, precisa disso. A ambiência de negócio tem que ser resgatada no Brasil. O empreendedor precisa olhar para o Brasil e se sentir atraído, o empreendedor interno e o empreendedor externo, porque nós ainda precisamos de muito capital externo para operar aqui no Brasil. Então, quer dizer, em termos desses entraves, é isso. Além dela ser alta, ela tem um dano maior que, além de ser alta, ela é complexa, ela é um emaranhado de regras, de leis, de formulários, etc., que é um verdadeiro inferno astral. Então, quer dizer, isso é um assunto que precisa ser encarado. E eu vinha falando no bloco anterior que as nossas instituições ainda precisam avançar mais, né? Não é só o olhar do governo, né? A gente precisa considerar que as nossas instituições, né, o meu sindicato, a Findes, as associações comerciais, as federações, a congregação das federações, precisam protagonizar um novo tempo, precisam se posicionar de forma a protagonizarem a reação que precisa ter a tamanha ordem de coisa desestruturante que nós temos no país. Quer dizer, e é um país que tem um potencial enorme, todo mundo sabe reconhecer isso, e que está aí correndo o risco de desperdiçar um grande momento da sua história para se marcar no cenário nacional e internacional, fazendo as reformas que precisa fazer, sabe, Almir? Não tem jeito, nós estamos adiando demais isso. E isso está comprometendo as gerações futuras, o desenvolvimento das gerações futuras, porque especificamente no meu caso, em que a gente está aqui falando da área industrial, você vê que a indústria de transformação nos últimos anos não tem feito outra coisa senão decrescer a sua participação no mercado. Nós já saímos há décadas atrás de quase 30% de participação na economia e estamos com 13 agora, 13 e pouco, tá certo? É uma coisa deprimente. Eu tive a experiência de ir para outros países, na África, por exemplo, e participar da visão deles do Brasil, né? E eles olhavam para o Brasil como assim, poxa, vocês têm de tudo, tem indústria para tudo, São Paulo e tudo, né? É verdade. E nós aqui, petróleo, ou diamante, ou outras atividades extrativistas. Sim, sim. E o que a gente está vendo hoje é que a indústria passando por uma depressão grande, né? A indústria, a diversidade industrial, né, que o país tem, está sendo abalada. Está sendo ameaçada, né? Fortemente ameaçada. E eu digo mais, Almir, um país que não considera a sua indústria como um ativo estratégico é um país que está pondo em risco o seu futuro. Por quê? Se você olhar em volta, na sua casa, no seu trabalho, qualquer atividade, tudo que você vê em volta vem da indústria. A roupa que você usa, o sapato, o cinto, o relógio, o telefone, o computador, o carro, tudo vem da indústria. Quando um país não considera isso uma prioridade, e não é para considerar a indústria como um todo, como eu havia dito, você não pode ser competitivo em tudo. Mas nós que temos
um território desse tamanho, que temos matéria-prima de sobra, nós teríamos que estar investindo mais na indústria de transformação. Para quê? Para agregar valor. Mas mais do que agregar valor, para você trazer inovação, para você trazer o desenvolvimento com inovação para essa transformação e ela se tornar mais competitiva. Porque a indústria de transformação, se você não for inovador, você vai perder competitividade comparativamente à China e mesmo outros players, como maiores, como Estados Unidos, Alemanha e outros que estão até perto da gente. Sim. Quer dizer, é preciso ter um olhar em considerar a indústria como um ativo estratégico e considerar a inovação, o investimento em inovação, o investimento em modernização do parque industrial, da atividade industrial, da governança, como uma necessidade estratégica do país. Quer dizer, é preciso considerar isso dessa maneira, sabe? Toniato, a questão que o governo tem colocado aí, a disponibilização do crédito, né? O crédito é um fator nesse processo, né? Mas se ele não for acompanhado de ações mexendo na tributação, na burocracia, enfim, como você vê a questão do crédito nesse processo? Olha, todo país que se desenvolveu, obviamente, que deu atenção a crédito, né? Sim. Mas isso precisa, como você falou, vir acompanhado das ações que a gente chama de ações estruturantes, né? Porque vai chegar um momento em que, e no Brasil nós estamos já vivendo isso, né? Em que o crédito só não basta, porque você vai aumentar o endividamento médio das famílias e ela esgota... Não vai ter custo competitivo do seu produto, né? Exatamente. Pra Esgota essa pagar capacidade, esgota essa capacidade, mas o que faria você ter mais, digamos, sustentabilidade nisso? Seria a indústria se tornar cada vez mais competitiva, a nível local e a nível global, de forma que ela possa ofertar melhores produtos e serviços, né, compatíveis com o nível médio de renda. Essa equação é que precisa ser fechada. Mas quem fecha isso? Né? Regular, desenvolvimento, inovação, volume de crédito. É só quem é estadista. Tem que ser governo que tem visão de estadista. Tem que ser governo que enxerga não agora o umbigo de uma eleição. Tem que ser governos que enxergam daqui 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos para frente. Não pode ter essa visão que está tendo no Brasil hoje. Vira uma operação de coxa de retalhos, né? Remendo para todo lado. Foi feito com a indústria de veículos, né? A indústria de veículos faz isso há 60 anos. Tem um lobby muito forte e o governo parece que tem que fazer política pública com automóvel. Aí você não tem rua para andar, você não tem estacionamento, tá certo? E, além do que, você gera um caos nas maiores cidades, né? No tráfego, as ruas não suportam o tráfego de veículos que tem, tá certo? Só que isso se esgota também, né? Você vai chegar a um nível em que você estimula esse tipo de consumo, mas e o resto? E a outra? Cadê as ruas? Cadê as rodovias, né? Os portos, os aeroportos e etc., né? É verdade. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre as indústrias do Espírito Santo. Vamos a um rápido intervalo, voltamos já.